Eu sou Wagner Nascimento, sou diretor dos sindicatos bancários de Belo Horizonte e agora eu estou coordenando a Comissão de Empresas e Funcionários do Banco do Brasil. Estamos aqui na organização desse 30º Congresso Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil. Hoje nós já tivemos uma série de painéis, um painel de conjuntura, tivemos um painel sobre o mundo do trabalho e essa é uma temática que a gente quer debater um pouco aqui no Congresso, essa questão da mudança do perfil do trabalho, essa digitalização ou digitização, né, dos processos bancários. Nós tivemos um painel bastante interessante sobre essas tendências. Agora, o nosso painel é um painel organizativo, né? Nós temos uma história de lutas aí, de organização dos trabalhadores, nós temos a questão da reforma da Previdência, né? Como que nós vamos organizar para juntar nessa campanha aí contra essa retirada de direitos. E o nosso painel também, a ideia nos painéis do Congresso é organizar em relação às lutas que aparecem, né? Agora, por exemplo, nós temos um desafio muito grande em relação ao nosso plano de saúde. Nós tivemos uma proposta colocada em votação do corpo social, a proposta não foi aprovada ainda, nós precisamos construir uma nova proposta, precisamos construir principalmente a retomada do processo de negociação, que o Banco do Brasil está muito calado, o banco não tem se manifestado, e isso é um papel do Congresso dos Funcionários do banco. Outro ponto importante, nessa semana o banco lançou um processo de reestruturação, uma reorganização com corte de quadros, né? E dentro desse corte tem um plano de adequação de quadros, né? Que chamam de PAQ, é um PAQ, né? Um plano de adequação de quadros, que tem inclusive dentro desse plano um desligamento incentivado. Então, qual que é o maior problema do processo de reestruturação? Não é nem o plano de adequação, é a questão do corte que o banco faz nas agências. O nosso painel é um painel organizativo, né? Nós temos uma história de lutas aí, de organização dos trabalhadores, nós temos a questão da reforma da Previdência, né? Como que nós vamos organizar para juntar nessa campanha aí contra essa retirada de direitos. E o nosso painel também, a ideia nos painéis do Congresso é organizar em relação às lutas que aparecem, né? Agora, por exemplo, nós temos um desafio muito grande em relação ao nosso plano de saúde. Nós tivemos uma proposta colocada em votação do corpo social, a proposta não foi aprovada ainda, nós precisamos construir uma nova proposta, precisamos construir principalmente a retomada do processo de negociação, que o Banco do Brasil está muito calado, o banco não tem se manifestado, e isso é um papel do Congresso dos Funcionários do banco. Outro ponto importante, nessa semana o banco lançou um processo de reestruturação, uma reorganização com corte de quadros, né? E dentro desse corte tem um plano de adequação de quadros, né? Que chamam de PAQ, é um PAQ, né? Um plano de adequação de quadros, que tem inclusive dentro desse plano um desligamento incentivado. Então, qual que é o maior problema do processo de reestruturação? Não é nem o plano de adequação, é a questão do corte que o banco faz nas agências. O banco simplesmente, 600 agências, ele rebaixa de nível. Então, são 600 gerentes gerais, administradores, que vão ter corte no seu salário, alguns de quase metade do salário, né? O banco pega mais de 300 agências e fecha, transformando em posto de atendimento. Aí o banco fala, mas não está deixando de ter atendimento, está reduzindo o processo daquela agência, está reduzindo o perfil da agência, o perfil negocial, o relacionamento com a comunidade. Então, tudo isso influencia no que nós chamamos de processo de desmonte do banco. Então, essa discussão, ela é tema do nosso Congresso, esse desmonte, a defesa dos bancos públicos, né? Nós queremos um Banco do Brasil forte, independente se ele é digital ou se ele não é digital. Se o banco daqui 10, 15 anos virar um aplicativo de celular, ele dentro do aplicativo ele vai ter que ter incentivo à educação, vai ter que ter financiamento da agricultura, financiamento da casa própria, ele vai ter que ser um banco social, como é a função dele no desenvolvimento do país. Então toda essa gama de assuntos aí são parte aí do nosso debate no dia a dia, do nosso congresso, né? Vamos continuar hoje à tarde, amanhã teremos a plenária para fazer os nossos encaminhamentos e a luta dos funcionários do Banco do Brasil neste ano aí de 2019.